Oi pessoal, eu sou a Vanessa Pedro e vocês estão no canal Papo de Beleza. Vem comigo! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a gravidez aqui em Portugal. Pega uma caneta e um lápis porque tem muita informação para vocês. Se você que tá grávida ou pensa em engravidar aqui em Portugal, como que é tudinho, eu vou contar para vocês nesse vídeo, então fica comigo. Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi que eu precisava tirar o DIU. Então, fui lá na médica de família, né, no centro de saúde, e marquei uma consulta e ela me passou umas análises de sangue para fazer, para ver se estava tudo bem, né? Análise de sangue, exame de urina e tal, aquele check-up para ver se estava tudo bem antes de engravidar. E me passou o ácido fólico, que durante 3 meses era importante tomar esse ácido fólico antes de engravidar. Quando eu tirei o DIU foi em maio e eu fui engravidar em dezembro. Eu fiz o teste de farmácia, esse testezinho aqui, né, normal, aí deu positivo, que são esses 2 risquinhos, tá vendo? E aí quando eu tinha certeza também, já estava tratada da menstruação e tal, já tinha observado, já estava sentindo que eu estava grávida. E aí eu fui no centro de saúde para conversar com a médica de família. E quando eu cheguei lá na consulta, ela fez um pedido de análise, que é o exame de sangue, o exame de urina. Ela fez no sistema lá do Sistema Nacional de Saúde, ela alterou para saúde materna. E a partir daí eu não tinha que pagar a consulta e tal, porque tem um valor simbólico que você paga por consulta, entre 2 e 4 euros, é uma coisa assim barata. Mas a partir do momento que você tá grávida, você tem direito daquela consulta gratuita. É uma consulta por mês, lá na médica de família e na enfermeira. É médica e enfermeira, sempre as duas juntas. Então a médica faz os pedidos de exame, olha se tá tudo bem e tal nos exames. E a enfermeira dá a vacina, que tem uma vacina para tomar, ela mede a circunferência da barriga, pesa, mede a pressão, vê se tá tudo bem e tal. Então, na primeira consulta também, eles dão esse boletim de saúde da grávida. Aí nesse boletim estão todos os seus dados, todos os dados dos exames, os dados pessoais, tipo sanguíneo, a data provável do parto, a data da última menstruação, todos os dados importantes. Caso tenha alguma emergência ou até no dia do parto, tá tudo aqui, as informações nesse documento. Outra coisa também, qualquer exame que a médica de família peça, tem um nome aqui de P1, que é isso aqui, é esse papelzinho aqui, tá vendo? Vem com esses códigos de barra e tem aqui, ó, SNS Sistema Nacional de Saúde, e é assinado pela médica de família. Então esse pedido, é com esse pedido que você vai na clínica, uma clínica que tenha parceria com o Sistema Nacional de Saúde, você apresenta esse documento e faz as análises de sangue, as ecografias e tal, tudo através desse pedido, que aí fica gratuito. E a outra coisa que ela fez foi o pedido no hospital para fazer um exame que chama rastreio bioquímico. Esse rastreio são 3 parâmetros que são avaliados: parâmetros fetais, parâmetros da grávida e parâmetros bioquímicos, para poder saber qual é a probabilidade de o bebê ter uma doença da trissomia. Trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13. Parâmetros fetais, que é através da ecografia. Sempre quando eu falar ecografia, é a mesma coisa de ultrassom. No Brasil a gente chama de ultrassom, aqui chama de ecografia, é a mesma coisa. A segunda análise, algumas perguntas pessoais, né, alguns dados meus, que seria a idade, peso, se eu sou fumante ou não, se eu tenho diabetes, histórico familiar, se tem algum parente que tem alguma dessas síndromes, a etnia também, tem algumas etnias que têm mais probabilidade, outras menos, se foi uma gravidez natural ou se foi uma gravidez in vitro, e os parâmetros bioquímicos através de uma análise de sangue, tá? Então junta essas 3 coisas e te dá uma probabilidade. Se a probabilidade for alta, existem os outros exames mais invasivos para confirmar se tem a doença ou não. No meu caso, como foi uma probabilidade baixa, eu segui com a gravidez normalmente, tá? Então, depois dessa primeira consulta e desse rastreio bioquímico, vai indo todo mês na médica acompanhando a gravidez, como que tá, a enfermeira vai acompanhando também o peso, a medida e tudo mais.
E aí, o que você tem direito? Quais são os exames que você tem que fazer, que são os obrigatórios assim, os mais básicos que você tem que fazer durante a gravidez? No primeiro trimestre, então, tem que fazer o rastreio bioquímico, que é 10 semanas faz as análises de sangue e o questionário lá dos dados da grávida, que faz no hospital. E na 12ª semana faz ecografia, para ver aquela questão da síndrome da trissomia. Por volta da 10ª semana faz as análises de sangue e urina. No segundo trimestre tem a segunda ecografia, que é a ecografia morfológica. Essa ecografia é ideal ser feita por volta das 22 semanas. Essa ecografia mede vários órgãos do bebê, faz várias medidas, assim, é uma ecografia muito importante para ver se tudo está certinho de acordo com a idade gestacional, se está sendo desenvolvido certinho, o feto e tal. Então é muito importante essa ecografia. E no segundo trimestre, por volta das 24 semanas, faz as análises também de sangue, de urina e faz o teste da diabetes gestacional, que é o seguinte: você chega lá na clínica, faz as análises todas de sangue que tem que fazer e tira o sangue também para fazer uma análise lá da glicose. E você toma logo depois um líquido super doce, é um potinho assim, para ver qual que é a sua reação do seu organismo com açúcar, para ver se você tem diabetes gestacional. Porque você pode não ter diabetes normalmente, pode adquirir essa tal dessa diabetes gestacional na gravidez. E aí espera 1 hora, tira de novo o sangue para ver como é que tá a glicose, espera mais 1 hora e tira de novo. Então você tem que ficar 2 horas lá fazendo essa avaliação. Pronto. No terceiro trimestre tem a terceira ecografia, que é por volta das 32 semanas, e tem a terceira análise de sangue. E a minha médica de família pediu também um eletrocardiograma. Eu fiz junto com essa ecografia do terceiro trimestre. Porque se for o caso de ir para uma cirurgia, se for o caso de ser cesárea, é importante ter esses dados para correr tudo bem na cirurgia, ver se não tem nenhum problema, entendeu? Então ela pediu também esse eletrocardiograma. Outra coisa importante que tem que fazer é, nas 32 semanas, na enfermeira, né, lá no centro de saúde, a vacina TDPA, que é a vacina de tosse convulsa, tétano e difteria. É nas 32 semanas que toma essa vacina. Entre as 35 e 37 semanas tem que fazer o teste do cotonete, que é do Streptococcus, que é uma bactéria que se a mãe tiver essa bactéria, tem que tomar um antibiótico para tratar antes do nascimento, porque quando o bebê, se for um parto normal, e ele passar pelo canal vaginal, ter contato com essa bactéria, pode gerar uma infecção muito grave no bebê. Então, assim, é muito importante ver se tem essa bactéria para tratar antes do parto. Uma outra coisa também muito bacana que eu descobri, que tem aqui, que eu achei super legal e eu já até utilizei, que são cheques dentista. Você tem direito a 3 cheques dentista, que valem durante a gravidez e um pouquinho depois também para você utilizar. Então, assim, você tem direito a 3 tratamentos gratuitos de dentista. Eu achei isso super legal. As vitaminas que tomam aqui em Portugal. Lá no Brasil, eu tomei muita vitamina, eu tomei ômega 3, multivitamínicos, muita coisa lá que eu tomei. Aqui eles pedem coisas mais simples, eu também fui no que eles pediram. Então, assim, antes de engravidar, tomei 3 meses de ácido fólico. Depois que eu descobri que eu estava grávida, continuei com ácido fólico e acrescentou o iodo. E depois, lá pro meio da gravidez, acrescentou o ferro. Aí, então eu tô tomando ácido fólico, iodo e ferro. Qual que foi a informação passada pra mim que dessas 3 vitaminas, né? Desses 3 suplementos que eu tomei na gravidez. Então, ácido fólico ajuda no sistema nervoso do bebê, né? Na formação do sistema nervoso, evita riscos de defeitos do sistema nervoso, tá? O iodo também é importante para o sistema nervoso do bebê e melhora o metabolismo e a função renal da grávida. E o ferro é para evitar a anemia, porque durante a gravidez tem mais risco da grávida ficar anêmica, porque tem um outro bebê dentro da barriga e tudo mais. E se você for RH negativo e o seu marido for positivo e tem uma chance do bebê ser o RH positivo, tem que tomar essa imunoglobulina
para evitar que a mãe crie anticorpos contra o sangue do bebê, tá? Isso é importante, quem for RH negativo, nas 28 semanas, tá? E durante a gravidez, gente, todo mês você vai no centro de saúde, né, consultar com a sua médica de família para ir fazendo o pedido todos esses exames. E ela vai avaliando seus exames para ver se tá tudo ok e tal. Se tiver alguma coisa de risco, uma gravidez mais complicada, lógico que ela vai encaminhar para um obstetra, se for necessário, tá bom? E esse lance das semanas é assim, quando eu fiz o meu exame. Tem ali uma margem e tal, foi o que a minha médica me falou pra fazer, eu fiz do jeitinho que ela me pediu. Mas varia um pouco aí de médico pra médico, e tem também uma margem ali, tem que fazer entre uma semana e outra e tal, foi só uma ideia pra vocês como é que é, tá bom? E a partir das 35 semanas, tem a consulta de termo no hospital. O que tem nessa consulta de termo? Eu ainda não fiz essa consulta, como eu tô com 33 semanas, ainda vou fazer essa consulta, lá pelas 36, 37 semanas que tá marcado, tá? Aí eu acredito que vai falar sobre o trabalho de parto, como que é, qual o momento certo para ir pro hospital, vai falar sobre anestesia, as práticas do hospital, como são as regras, a mala de maternidade, o que colocar, preparar e tal pro dia do nascimento. Eu acredito que conhecer as instalações do hospital, como que é a área da maternidade e tal, como que é. E tirar as possíveis dúvidas, né? E levar todos os exames para ver se é uma grávida de risco, se não é, para eles avaliarem quais são as medidas a tomar, né? Se é uma grávida que tem que ir para cesariana por algum motivo, ou se é uma grávida que pode ter um parto normal, um parto natural. Então, assim, tudo isso vai ser analisado nessa consulta de termo, acredito eu. Então, nesse hospital que eu escolhi, que é o Centro Hospitalar Póvoa do Varzim, tem essa consulta de termo e tem uma consulta online com a enfermeira obstétrica para falar sobre o plano de parto, né? Falar sobre as fases do parto, falar sobre as boas práticas do hospital, que esse é um hospital que eu escolhi, que é muito humanizado, que é o tipo de parto que eu pretendo, porque assim, fiz uma cesárea da minha filha, porque o cardiotoco não tava legal, tive que ir pra cesariana e nem entrei em trabalho de parto. Então, pra mim, eu ainda fiquei com esse desejo da primeira gravidez de ter um parto normal. Gente, outra coisa importante. No Sistema Nacional de Saúde, você tem direito a 3 ecografias, né? E assim, quando eu tava grávida da Sara, lá no Brasil, eu tinha um plano de saúde do Bradesco, e eu fazia ecografia todo mês, então eu fiz tipo 9 ecografias, sabe? Então eu tava acostumada a fazer muita ecografia pra ir acompanhando como é que tá o bebê e tal. E chegou aqui, eu estranhei, mas eu já ouvi falar que são os 3 básicas, não tem necessidade de fazer mais. Mas, se você quiser fazer mais, que foi o meu caso, porque eu descobri que eu tava grávida, eu tinha um mês, então eu tinha 4 ou 5 semanas. Eu só ia fazer a primeira ecografia na 12ª semana, que é aquela do rastreio bioquímico, né, que faz no hospital. Então, eu decidi fazer uma consulta à parte, né, do Sistema Nacional de Saúde, fazer uma consulta particular, para poder fazer essa ecografia e ver como é que tava o bebê e tudo mais. Então eu fiz. Então você tem essa opção de também ir trabalhando, encaixando essas consultas particulares. Se você tiver um plano de saúde, melhor ainda. No meu caso eu não tenho plano de saúde, mas aqui em Guimarães, na Casa de Saúde, eles aceitam o cartão Continente, que tem uma parceria com a Wells, tem um desconto na consulta e fica por volta de 50 euros a consulta mais ecografia. Então, assim, pra fazer umas 2, 3 vezes ali, intercalando com as outras ecografias, acho que é top, assim, eu indico, sabe? A gente fica mais segura, assim, que tá acompanhando mais de perto a gravidez, né? Porque 3 ecografias eu acho pouco. Mas é o essencial, né? É o básico que eles falam. Então é isso. Então fica essa dica aí pra vocês. Então, pessoal, foi isso. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ver um vídeo assim, com todas as informações, porque quando eu engravidei eu fiquei muito perdida, por mais que eu já tinha engravidado da minha primeira filha, né, mas foi diferente, que era um outro país, são outros procedimentos, os exames alguns são parecidos, outros não, tem umas coisas diferentes, então assim, eu precisei muito assim dessas informações, então por isso que eu fiz esse vídeo tão especial pra você aí do outro lado.
Se você tá grávida, se pensa em engravidar aqui em Portugal, se você tem uma amiga, uma tia, uma prima, uma irmã, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo, que é um vídeo de utilidade pública, gente. Compartilha mesmo, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.